No segundo semestre de 2015, a Justiça Federal aderiu ao projeto Audiência de Custódia. Com isso, o preso em flagrante deve ser apresentado a um juiz em até 24 horas. Traduzindo em números, a medida deve representar uma economia aos cofres públicos de cerca de 14 bilhões de reais em investimentos com a construção de presídios e gastos com os presos. Florianópolis foi a sede da 4ª edição do Fórum Nacional dos Juízes Federais Criminais, o FONACRIM, em pauta temas polêmicos do direito penal brasileiro em 2015. Um passo decisivo foi dado durante o evento. O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal assinaram um acordo de cooperação técnica para garantir a efetiva implantação do projeto de audiência de custódia. É uma audiência que se faz em 5 a 10 minutos e que realmente é algo extremamente importante para nós valorizarmos esse princípio fundamental, que é o princípio da dignidade da pessoa humana. A primeira audiência de custódia da Justiça Federal foi no Fórum Criminal de Foz do Iguaçu. A ré, uma jovem de 18 anos, detida por tentar cruzar a fronteira com munição de arma de fogo. Objetivamente falando, a audiência de custódia é uma garantia de todo cidadão, que antes de ser encarcerado, poder ir a um juiz e verificar a sua condição pessoal. Os dados comprovam. Os estados que já realizam a audiência de custódia verificaram que metade das prisões preventivas é desnecessária. Com isso, o CNJ calcula uma economia anual de 4,3 bilhões de reais e cerca de 120 mil pessoas fora da cadeia. Com a medida, não haverá mais a necessidade de construir 240 novos presídios para equalizar a demanda por vagas. Uma economia de quase 10 bilhões de reais. Na ponta do lápis, são quase 14 bilhões que vão poder ser investidos em outras áreas como saúde e educação. O Estado, ele sim deve punir todas aquelas pessoas que tenham cometido algum tipo de ilícito, todavia jamais pode se esquecer dos direitos e garantias fundamentais. Então, a audiência de custódia serve para dar mais transparência ao procedimento criminal e deixar preso quem mereça estar preso. Pessoas que, então, podem e devem ser levadas assim que forem detidas à presença de um juiz, têm esse contato imediato. E se a situação não for de manutenção da prisão, podem ser liberadas de imediato, evitando assim eventuais práticas de tortura, constrangimentos e também um custo reduzido para o Estado, que deixará de estar arcando com esses custos financeiros. Dessa forma, a audiência de custódia revela-se um importante projeto que visa, sobretudo, a dignidade e os direitos da pessoa humana. Projeto de lei que determina a prisão preventiva após a condenação do acusado já em segunda instância foi tema de mais um Justiça para Todos. O projeto de lei do Senado 402 surgiu a partir de uma sugestão da AJUF. A ideia da proposta é ampliar a possibilidade de prisão de pessoas condenadas por crimes hediondos, corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. Se o projeto virar lei, será aberta, por exemplo, a possibilidade de prisão, mesmo que o condenado tenha respondido ao processo em liberdade. A única forma da prisão não acontecer é se ficar comprovado que não há risco de fuga ou a prática de novas infrações. Para a JUF, a aprovação do PLS representa um marco no combate à impunidade. Um dos grandes problemas da justiça criminal é a sensação de impunidade, né? Um crime cometido hoje, a prisão vai ser cumprida daqui a anos, quando o processo efetivamente terminar. Então isso valoriza as decisões da justiça ordinária, da primeira e da segunda instância, traz a punição no momento mais próximo do cometimento de crime. Isso acaba aumentando a sensação de que a punição está sendo efetiva. Para a decretação da prisão preventiva, o projeto estabelece ainda que o juiz deverá levar em conta a culpa e os antecedentes do condenado, as consequências e a gravidade do delito e se houve ou não reparação do dano. A proposta também abre a possibilidade de aplicação de multas para o uso de recurso com a intenção de atrasar a decisão final.
Para a JUF, não faz sentido permitir que condenados em crimes graves aguardem tantos recursos em liberdade. A sociedade entende que não está havendo justiça, não está se aplicando justiça. E veja que a quantidade de recursos, principalmente os recursos para os tribunais superiores, para o STJ, para o Supremo, que terminam sendo intermináveis. Então a população, evidentemente, que se sente desprestigiada. No estúdio, o apresentador Samuel Figueiredo conversou com o presidente da JUF, Antônio César Bochanek, e com o juiz federal Sérgio Moro. Confira. O que esse projeto, caso ele seja aprovado, pode representar na efetividade do sistema de justiça criminal no Brasil? Olha, o grande problema da justiça no Brasil, isso tanto no processo civil como no processo criminal, é ainda a morosidade. No processo penal isso é um pouco mais grave, porque às vezes nós temos casos envolvendo crimes gravíssimos, sejam crimes que envolvem sangue, sejam crimes que envolvem malversação de recursos públicos, e que não encontram um fim em um tempo razoável dentro da justiça. Isso gera uma frustração muito grande na população e na sociedade em geral. Então esse projeto, pelo menos para o processo penal, ele prevê que, vencida pelo menos 2 etapas do processo, com uma condenação em segunda instância criminal, para crimes graves possa, desde logo, o tribunal decretar a prisão. O princípio da presunção de inocência no processo penal ele tem 2 vertentes principais. Uma delas diz respeito à questão probatória. Para você condenar alguém criminalmente, você precisa ter prova acima de qualquer dúvida razoável da responsabilidade do acusado. Tá? Isso o projeto não mexe em absoluto, isso é algo realmente que não pode ser alterado, é uma conquista da humanidade. Outra questão diz respeito à prisão no curso do processo. Em geral, no mundo inteiro, a prisão antes do julgamento é exceção, e deve ser assim. A pessoa deve ter oportunidade de se defender. Agora, o tratamento que se dá à presunção de inocência após um primeiro julgamento, no mundo inteiro é diferente daquilo que nós temos aqui. Após um tribunal confirmar em segunda instância uma condenação criminal, ele decreta como regra a prisão no caso de crimes graves. Tá? Então não vai se aguardar mais o trânsito em julgado. É um outro tipo de prisão diferente daquela prisão antes do julgamento. Ou seja, mesmo que o réu possa recorrer ainda ao Superior Tribunal de Justiça ou mesmo ao Supremo Tribunal Federal, ele vai continuar preso até a decisão dessas instâncias. Ele vai ser colocado preso, presentes aquelas circunstâncias do projeto, e o tribunal, como eu disse, se entender que há uma plausibilidade, pode conceder um efeito suspensivo. Ou seja, após o encaminhamento, toda a análise da prova, numa primeira instância, análise de um julgamento de um recurso em segunda instância, né, onde já tem elementos suficientes para a decisão do caso, da infração penal, de como se passou, da responsabilidade, da culpabilidade, enfim, da própria pena do agente, possa com isso se tornar efetiva e não aguardar terceira, quarta instância para que ao final do processo haja uma efetiva condenação. Então, nesse sentido, o projeto, né, produz os efeitos justamente em relação à decisão judicial num processo criminal, antes, no momento anterior, já depois de uma análise toda detalhada do processo. É aquele velho, como se diz, né? É a certeza da punição que acaba tendo um efeito preventivo e não a severidade da própria punição. Então, num sistema de justiça criminal, o que acontece? Como ele deve funcionar? O inocente deve ser absolvido e o culpado deve ser condenado. Agora, quando o culpado é condenado, tem que se seguir necessariamente uma pena. No nosso sistema atual, pelo menos para certa categoria de crimes, para crimes complexos, ele funciona muito mal. Ele funciona como exceção e não como regra. Então, a ideia do projeto é exatamente essa, tornar que para esses crimes complexos, né, havendo julgamento condenatório, e claro, num processo penal pode ter um julgamento absolutório, mas havendo um julgamento condenatório, se siga a consequência.